Olá, queridos do segundo ano do ensino médio, aqui é Promara Keila, tudo bem com vocês? Amados, eu enviei na semana passada algumas atividades para serem feitas e a primeira delas que eu pedi, foi esse módulo aí, que é sobre Dom Casmurro, é o módulo 6, olha lá, Dom Casmurro 3, Capitu, Olhos de Ressaca, tá? Então, aqui na primeira parte são exercícios resolvidos e vocês já têm as respostas. Aí, você deve ter lido o texto, tá? Que fala sobre ela. E depois, a questão número 1 fala assim, ó. O que a definição de José Dias sugere sobre a personalidade de Capitu? Bom, diante de tudo que se fala a respeito dela, dá para perceber que ela era uma pessoa extremamente misteriosa. Quando fala assim, ó, olhos de ressaca e depois olhos de cigana, oblíqua e dissimulada, quando se fala assim, é porque nós, olha lá, olhos de ressaca aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Olhos de ressaca. Aqui, ó. Então, ele fala assim, o texto fala assim, ó. Retórica dos namorados, dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acode imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade do estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca? Vá, de ressaca. É o que me dá a ideia daquela feição nova. Traziam não sei que fluido, misterioso e enérgico, olha lá, ó. Misterioso e enérgico, uma força que a arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca, que é quando o mar está puxando, as águas estão puxando para dentro do mar. O olhar dela era tão assim que ele chegou a comparar a olhos de ressaca, né? Para não ser arrastado, agarrei-me às outras partes vizinhas, às orelhas, aos braços, aos cabelos espalhados pelos ombros, mas tão depressa buscava as pupilas. A onda que saía delas vinha crescendo, cava e escura, ameaçando envolver-me, puxar-me, tragar-me. Quantos minutos gastamos naquele jogo? Só os relógios do céu terão marcado esse tempo infinito e breve. Bom, aí então, pela caracterização dela, a gente percebe que ela escondia suas verdadeiras intenções e sentimentos, gente. Porque quando a gente fala em Capitu, já se fala, olha, o José Dias falou lá em cima, ó, tinha me lembrado a definição que José Dias dera deles. Olhos de cigana, oblíqua e dissimulada. Quando a gente fala em pessoa oblíqua e dissimulada, é uma pessoa que disfarça, que ela é dissimulada no sentido de não mostrar sua verdadeira identidade, não mostrar sua verdadeira personalidade, tá? Cigana, oblíqua e dissimulada, que não é verdadeira naquilo que faz. Além de ela ter os olhos de ressaca que o Bentinho se sentia tão atraído, tá? Então, ele faz essa ligação agora, ele lembra do que o José Dias disse sobre Capitu, tá bom? Depois 2. Por que Bentinho diz que os olhos de Capitu eram olhos de ressaca? Justifique com elementos do texto. Então, aí eu já comentei na número 1, vou me estender muito aqui, tem aí, ó, para você as partes do texto em que ele... Por que que ele diz isso? Porque ele se sentia atraído pelo olhar dela, pelos olhos dela. Depois, número 3. A comparação entre os olhos da personagem e a ressaca do mar apresenta tom próprio de um jovem romântico apaixonado. Entretanto, o texto é realista e apresenta momentos em que o narrador rompe com o romantismo da cena. Quais são eles? Gente, ele faz comentário a todo momento, O Machado de Assis, ele é expert nisso aí, em fazer o uso da metalinguagem. Então, ele vai comentar sobre o estilo da escrita dele, sobre a própria produção desse texto, desse romance. Às vezes ele faz isso, que nem está escrito aí na apostila, ora para desviar-se momentaneamente do assunto sobre o qual narra. Então, nos dois momentos, se trata de digressão, que é a volta, ele para um pouco no que está falando, viaja para outro lugar,
pensa em outra coisa, comenta outra coisa e depois volta onde estava. Então, o Apostila cita para você, ó, entre aspas, porque é cópia do texto, né? Retórica dos namorados, dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acode imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade do estilo, o que eles foram e me fizeram. Então, ele tá também questionando, gente, questionando a maneira de escrever. Ele fala do estilo, né, ó. Depois fala, olhos de ressaca? Vá, de ressaca, concordou, né? Depois, a eternidade tem as suas pêndulas. Nem por não acabar, nunca deixe de querer saber a duração das felicidades dos suplícios. Há de dobrar o gozo aos bem-aventurados do céu, mas eu não estou aqui para emendar poetas, né, gente? Então, quer dizer, ele tá também indo para outro assunto que, na verdade, não tem muito a ver, não tem muita ligação com aquilo que ele estava dizendo sobre a Capitu e sobre aquele momento que eles viveram, né? Então, isso chama de digressão. Quando ele sai, ele viaja um pouco, depois volta no assunto que estava. Por isso que muita gente não tem paciência de ler, né? Machado de Assis. Depois, o número 4, ainda sobre essa parte. Daí fala assim, a narração do momento em que Capitu fixa o olhar no cadáver de Escobar efetiva-se na letra D de Drosófila, muitos anos após a morte de Escobar, tendo por objetivo mostrar ao leitor a percepção do narrador da dissimulação de sua esposa Capitu, porque a Capitu disfarçou, mas o Bentinho encasquetou que ela estava sofrendo horrores por causa do Escobar ter morrido. Então, ele fica suspeitando, ele fica, procurando sarna para se coçar nesse momento. Depois de tanto tempo passado, ele vem tentar provar para nós, ele vem tentar dizer que ela estava ali sendo dissimulada. Bom, se até o próprio José Dias já tinha muito tempo dito que ela tinha olhos de cigana, oblíqua e dissimulada, ele tinha razão. Esses olhos de ressaca, tudo isso. Mas ela era, assim, uma pessoa que disfarçava, né? Então, isso aí colaborou muito para o ciúme obsessivo dele. Aí, o número 5. Porque o segundo texto retoma o título do primeiro. Esse segundo texto aqui, ó, Olhos de Ressaca, que ainda falando sobre a belezura da Capitu, só que aqui depois, né, da morte do Escobar e lá antes, na juventude, né, mocinha ainda. E por que retoma? Porque, gente, ele tá querendo relembrar, ele tá querendo recapitular a metáfora, né, olhos de ressaca. Só que agora não eram olhos que atraíam-no apaixonadamente, mas era a imagem que ela fitava, que ela olhava para o Escobar no caixão. Na cabeça do Bentinho, né, segundo o que ele descreve, dava a impressão que ela queria trazê-lo de volta, reviver o Escobar, fazê-lo reviver, aliás, né, ressuscitar, sei lá. Ela queria levantá-lo com o olhar. Isso segundo o ponto de vista do Bentinho, porque é ele que narra para nós, né? Depois, o número 6. Qual o momento do texto 2 em que a suposta atitude de Capitu apresenta um comportamento que confirma o parecer de José Dias no texto 1, pois revela a intenção da personagem de disfarçar os seus sentimentos? Bom, segundo a descrição, segundo a narração, né, do Bentinho, a Capitu, ele acredita, né, que ela tenha enxugado as lágrimas depressa e tem olhado disfarçadamente à sua volta. Sabe quando você apronta alguma coisa errada e você começa a olhar em volta para ver se alguém percebeu? Então, ele fala assim, ó, Capitu enxugou-as depressa, olhando a furto para a gente que estava na sala, olhando para ver se alguém percebeu que ela estava muito sentida com aquela morte, porque ela o amava, segundo o Bentinho, né? 7. Considere a obra em sua totalidade e explique por que, a partir do enterro de Escobar, Bentinho muda seu comportamento. Gente, para o Bentinho, o que realmente confirma, né? Para ele,
ela o traiu mesmo com o Escobar, não adianta. E a partir de então, ele põe isso na cabeça e para ele realmente traiu, e o Ezequiel era filho do Escobar, por isso que ele maltrata o menino, faz tudo o que fez e acaba tudo, a vida dele vira de pernas pro ar, né? Então ele encasquetou isso, ela traiu, pronto, acabou. Foi a partir desse momento do enterro, do velório do Escobar, que ele encana com isso aí. Não, a Capitu tá olhando para ele, tá, nossa, ela tá sofrendo demais, é porque o que ela o ama, ela tem amor por ele. E ele afirma, né? E ele começa a agir como um homem traído mesmo, tá, gente? Bom, depois se tiver alguma dúvida também a gente discute. Aí no próximo vídeo eu vou mandar sobre o próximo módulo que eu pedi, ainda dentro de literatura, né? Que foi o módulo 12 e depois o módulo 13. Então, eu vou fazer vídeos separados, tá bom, amados? Um beijão, qualquer coisa, estou sempre à disposição, tá? Até mais!